No momento da entrevista do dia no Jornal da Rede, os temas diversos, né? Muitos temas que nós trazemos aqui para bater um papo. E hoje nós vamos falar sobre loterias. Eu estou aqui com José Carlos, que é empresário lotérico aqui em Taubaté, tradicional já dentro da área, são 33 anos, ele estava dizendo para a gente aqui como lotérico. Também representando uma classe, né, como o sindicato dos lotéricos do estado de São Paulo. Ele é vice-presidente atualmente, né, deste sindicato, que tem a sua sede em São Paulo. Já teve o sindicato regional, que ele foi presidente. É uma pessoa que sempre defendeu uma classe, sempre esteve ligado aí aos lotéricos de toda a região. E é com muito prazer que nós conversamos aqui com o Zé Carlos, porque é sempre interessante falar sobre loterias. Elas mudaram muito, não, Zé Carlos? Muito bom dia. Um bom dia a todos, bom dia aos representantes aqui da mesa, principalmente a você, Pedro. É verdade, Pedro, loteria, quando nós iniciamos, era aquela coisa do sonho, né? Todo mundo queria jogar, todo mundo queria ganhar. Então a gente tinha uma expectativa muito ampla de loteria. E loteria naquela época a gente tinha praticamente 3 jogos, né? A Loto, a Mega e a Esportiva, praticamente. Hoje o portfólio é de 11 jogos, né? E incluindo a Federal nisso, a Federal, a loteria mais velha que nós temos, né? Ela é de 62, a primeira loteria. A primeira loteria, a Loteria Federal. E aqui está até muito tradicional, inclusive, né, Pedro? Né? Porque nós tínhamos aqui o campeão da sorte, que, vamos dizer, era tradicional no Vale. O Natanael, né? Isso. Que era o comandante na época aqui, foi também representante sindical. Eu logo, ele saiu, eu entrei, né? Mas então até sempre representou muito bem essa área, né? Essa área de loterias, né? Na verdade, as agências lotéricas hoje, elas se tornaram também como uma espécie de banco, lojas que fazem o trabalho de banco, de agências bancárias. Sim. Né? Hoje nós chamamos de Banco do Povo. Banco do Povo. Eu acho que no Brasil, se não me engano, não existe mais cidade sem um representante bancário. Quando não tem o banco, tem a lotérica. Uhum. Então nós hoje deve estar na faixa de 15 mil lotéricos no Brasil todo, e toda cidade tem o seu representante. Eu acho que a ideia que a Caixa teve de popularizar o banco através da loteria foi uma boa visão futurística na época. Por quê? A lotérica atende hoje, você vê, até naquela época quando eu entrei tinha 7 ou 8 lotéricas, mas já tinha uma em cada bairro, os grandes bairros, né? Então a pessoa não precisaria se deslocar ao centro da cidade, né? Faria todo o seu trabalho bancário ali, de tirar dinheiro, de depositar, de fazer tudo atinente ao banco. E também aproveitar e fazer sua fezinha. Foi uma forma também de levar público para dentro da lotérica. A lotérica hoje, ela tem uma concorrência muito forte vamos chamar assim, da versão da mídia, né? Do celular, né? Muita gente joga também pelo celular. Hoje, eu acredito. Chamado de canal eletrônico. Canal eletrônico. Hoje acho que 10 a 15% joga-se no canal eletrônico. A tendência é aumentar ou não? No mundo, o Brasil já é ao concurso, né? Impressionante, o Brasil é impressionante. No mundo inteiro, essa lotérica de celular, 5%, 6% no máximo. Aqui no Brasil é 15%. Brasil 15%. Já está chegando, já estão falando em 20%. Né? Então, vamos dizer assim, nós sofremos uma concorrência de um certo modo desleal, porque você precisa se deslocar da sua casa para ir a uma casa lotérica para fazer o jogo. E uma concorrência da própria Caixa, né? Sim, é gozado isso, né? Dá um tiro no pé, né? A gente fala no popular. É interessante, né? Isso, né? Porque isso que você está falando me chamou a atenção também, né? Porque muito se reclama da falta de movimento no comércio do centro da cidade. Muito. E uma coisa liga a outra, né? Porque as lotéricas nos bairros, elas não existiam, passou a existir, você estava explicando. Então as pessoas vinham para o centro da cidade para ir no banco, né? Para ir ao banco, pagar conta e tudo mais. Não era em lotérica, era para pagar conta e tudo mais.
aproveitava a venda na agência bancária e ia comprar uma roupinha, um calçado que estava precisando, um comércio local. E também fazer seus jogos na loteria. Passava na lotérica que ficava no centro da cidade para fazer o jogo, né? Aquelas imensas filas que nós tínhamos, Exatamente, né? Nossa, e dobrava aqui mesmo na lotérica 15. Quando chegava uma época de pagamento e tudo mais, você até evitava de fazer jogo. Isso. Porque a fila era enorme ali, né? Enorme. E hoje a gente não vê mais isso, né? Eu tenho notado, inclusive, Pedro, nos últimos anos, essa deficiência do comércio aqui, né? Você vê que Taubaté hoje sempre foi um polo comercial muito forte da região. E esse corredor rodoviário-mercado nunca ficou parado. Sempre teve muita gente, né? Isso circulava muita gente. E a Conselheiro Moreira de Barros e a Chiquinha de Matos. Isso, muito forte, muito forte. Hoje já não é tão forte assim, né? Muitas lojas fechadas, né? Muitos problemas o público mesmo com dificuldade para se locomover, apesar dos ônibus novos e uma série de coisas. Mas o comércio cresceu nos bairros também. Shopping, hoje o cara tem tudo no bairro, tem supermercado no bairro, lotérica no bairro, tudo no bairro. Realmente, posto de gasolina no bairro. Então, realmente, se não houver uma reestruturação do centro, eu sempre falo em revitalização do centro, que é muito comum você ver, São José está fazendo isso na Rua 15. Ora, meu amigo, largar um centro comercial de Taubaté abandonado como está, desculpa a crítica, mas eu tenho que falar, eu estou ali no centro, estou vendo, entregar ao abutre isso aí. Né? Porque, veja bem, a situação de Taubaté hoje precisa de... Nós sempre falamos, porque não... Tinha um projeto antigo, Pedro, você falou muito nisso, eu acho, no passado, de fazer corredor para um carro só e aumentar as calçadas. Aumentar a calçada, dando hoje condição você tem o cadeirante, por exemplo. Né? Ele tem uma dificuldade enorme de andar, porque os postes estão na calçada, ele não passa. Então, eu falei que o centro da cidade você tinha que tirar o ônibus da região central, né? Apenas carros pequenos, até da própria empresa, e sem cobrança, porque na verdade ela tem condição de fazer isso, dá mais agilidade para a empresa. Perfeito. Ela funcionando só na periferia, e a cidade é cruzada aí com micro-ônibus ou com vans. Para trazer as pessoas que precisam da condução. Porque tem muita gente que desce na rodoviária e vem a pé para o centro. Desce na Santa Terezinha, vem a pé. É verdade ou não? Desembargador, ele sobe o mercado, está a pé. Aquele que tem problema de condução poderia usar esses carros, né, que seriam gratuitos, inclusive. Eu, sendo da cidade, é uma ideia que eu defendo, sim, você estreitar as ruas, até porque hoje você não tem mais estacionamento nelas, você não está tirando estacionamento, já não existe mesmo. E você aumentar as calçadas. Pedro, se você analisar, muitas vezes eu fui fora do país para conhecer algumas situações, até mesmo em Portugal, para ver a parte de jogos, que é uma coisa interessantíssima que você tem no... Veja bem, a Santa Casa de Portugal, ela é toda bancada pela loteria. O governo não gasta um centavo na Santa Casa. Ela dá a gratuidade para o atendimento através dos jogos da loteria. Olha só. E por que não poderia ser feito aqui? Então o governo gasta tanto dinheiro? Não? Lógico. Então fazer uma coisa... E outra, Pedro, lá... Em Portugal, por exemplo, ou mesmo na Europa de uma maneira geral, você tem ruas estreitíssimas. Como é que eles fizeram? Conciliaram o carro com o calçadão, vamos chamar assim, mas o carro passa em velocidade reduzida e você mantém a lateral toda marcada direitinho para a pessoa caminhar, e virou um calçadão, né? Um mix de calçadão. Coloca algumas ilhas para estacionamento. Conclusão, o comércio flui, você tem toda a entrega de material que precisa através de carros pequenos, como você falou, né? Então se resolve um problema. Taubaté é típico, Taubaté é tradicionalista. Precisa fazer uma mudança disso. Nesse momento, intervalo comercial na 99 FM, continuamos com a entrevista na rede social. Estamos com o José Carlos da Lotérica 15. Tem algumas pessoas aqui que têm a loja como sobrenome, né?
Pedro Luiz da Difusora, Zé Carlos da Lotérica 15, né? A firma passa a ter o nome, né, Zé? É verdade. Não é verdade ou não? Né? Fica o chavão, né? Você fica o sobrenome, Fica né? o Fica o sobrenome, é. exatamente. Isso é bacana. Qual é o jogo hoje mais procurado das lotéricas, José? Continuamos ainda com a Mega. Né? A Mega é a mais a Mega procurada. é ainda o carro-chefe das loterias. Uhum. Seguida. Às vezes ela perde um pouco de ponto para Loto Fácil. Porque a Loto Fácil é diária, né? E a Mega... Quina também é diária. A Quina né? diária também. Ah. Então são os 3 jogos tradicionais. São os 3 jogos, Mega, Loto Fácil e Quina. Exatamente. Alguns tabus que o pessoal fala, que aquele que joga na máquina não ganha. Isso é verdade, Zé? Não. É aleatório, não é? Aleatório. Eu sempre falei, porque eu sempre joguei na máquina. E eu já disse ao pessoal, não, na máquina você não joga. A máquina, a Caixa já sabe que os números que foram jogados. Eu falei, mas que absurdo, gente. São aqueles tabus. O pessoal ainda tem isso na cabeça, Zé? Tem muita. Até pela cultura do país, né? Jogo, futebol, religião, essas coisas, você sabe como é que funciona. Aqui é complicado, né? Então tem os tabus, continua, né? Muita gente não tem essa percepção de falar. Porque o que foi feito, por exemplo, para você jogar automaticamente ali? Não quero escolher número, deixar a máquina escolher. É para agilizar o atendimento. Eu também sempre vi Nós assim. tínhamos isso. Eu só jogo na máquina. E já teve prêmio grande na máquina. Sabe? Não tem essa coisa de você falar, não, isso aqui é a Caixa. Até porque é o seguinte, não justifica a loteria é um monstro de grande. Ela está ligada à Caixa, mas ela cria mais problema para a Caixa do que a Caixa para a loteria. Entendi. O que eu quero dizer? Que a loteria já devia estar desvinculada do banco, ou se criado uma área específica separada do banco negócio. Tá. O que a Caixa fez? A Caixa fez o contrário. Ela levou para dentro do banco a loteria. Então hoje você tem tudo misturado. Muitas lotéricas não fazem, mas normalmente quando você fala assim, a lotérica faz negocial. O que é o negocial? É abrir conta, é fazer empréstimo, é vender cartão. Isso não é... se você analisar atendimento numa casa lotérica, é difícil até para fazer isso. Você está fechado ali dentro. Muitas lotéricas hoje são... como é que você fala? Quando você tem... blindadas. E a lotérica ela só pode vender produtos na Caixa. Só. Ou produtos conveniados, que eles chamam. Mas aí o convênio não é com o lotérico, é com a Caixa. Tá. O caso do Silvio Santos, né, da Telecena. Então ela faz... Você vê ele, mas é permitido pela Caixa, Sim, porque tem um convênio com a Caixa e a Caixa distribui para nós. Perfeito. Aliás, Zé, aproveitando a oportunidade de falar de outros tipos de modalidades de jogos... Estamos de volta da 99 FM falando com o Zé Carlos da Lotérica 15. Pois não. Zé Carlos, a respeito de modalidades de jogos, foi colocado até em debate, mas não votado pela Câmara de Taubaté, uma proposta do Executivo de se criar uma loteria municipal. Sim. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, loteria é uma coisa muito complicada. Né? Hoje você tem algumas modalidades que ainda não estão no portfólio da Caixa, que é o caso do Sport Betting. Eu comentei com você essa semana. Foi. Que você precisa mudar um pouco a característica da loteria para esse cara vir jogar. Porque ele pode jogar a qualquer momento. Pode jogar pode jogar no resultado, no gol, no... E durante o jogo que isso acontece. Durante o jogo. Então ele precisa estar acomodado para fazer o jogo. E as loterias, infelizmente, você sabe, ela tem ali no máximo 50 metros, 40 metros quadrados, e é complicado para isso. Então, nesse ponto de vista, criar mais uma loteria concorrente à loteria federal, as loterias federal, né, é complicado. Eu acho que, primeiro, a estrutura não é pequena. Você vai falar, não, mas... E ela teria que ter um convênio com a Caixa. Exatamente, teria que ter um convênio. A Caixa tem muita dificuldade em fazer esse tipo de convênio com o Estado. Porque ela libera para um, libera para todo mundo. Que tem alguns municípios que têm loterias municipais, né? Aqui no Brasil, não conheço. Pelo menos as informações contam, em algumas cidades acaba existindo isso. Não tem, não. Não? Não, oficial não. O que tem é a loteria, na época era a loteria paulista, que era do Estado. Em alguns estados, sim.
Tá. É estadual. Por exemplo, Minas Gerais tem a Totobola, tem não sei o quê. Mas é é estadual, uma não é estadual. municipal, não é do município. Não. E ela não tem convênio também com a Caixa por enquanto. Então ela cria-se um concorrente. Ela tem lá a sua loja padronizada, direitinho, mas é do Estado. Municipal não conheço. Realmente eu não conheço. Pode até ter, viu? Eu também não sou um doutor nisso, né? Mas você é contra, então você não acha a princípio que sou contra, porque é o seguinte, nós temos em Taubaté, Pedro, 20 lotéricas. Uma população de 315 mil habitantes, mais ou menos, né? Então você imagine, 20 lotéricas, uma em cada bairro praticamente. Eu vou colocar onde a loteria? Vai disputar com outra lotérica. Por falar em disputar, antigamente só jogos da Caixa. Agora a gente está vendo aí, você mesmo citou, bets aí da Via das Apostas aí no esporte, né? Como é que isso aconteceu? Por que existe, sendo que era proibido? Na verdade, continua proibido, né? Continua Pedro? proibido. Isso é importante que se diga aí, porque o pessoal acha que liberou geral, não é assim liberou. não. O que está acontecendo? Como isso nasceu na Europa, e a Europa fez isso oficial, então lá é oficial, inclusive são grandes investidores do futebol. Eles investem em time de futebol, investem em ligas e assim por diante. Isso, acharam uma forma de chegar ao Brasil. Qual foi a forma? Se cria-se uma estrutura fora do país e através da internet joga-se para dentro do país. Então ou você tem isso nessas ilhas, né, que você tem, que são paraísos fiscais, ou mesmo em outros países. E aí se joga aqui na internet, a pessoa joga, mas é uma responsabilidade direta do apostador com a empresa que ele está jogando. Empresa, ele não tem, não existe garantia. Se sentir lesado, não tem existe garantia. Senão, pode ser você ganhou, não recebeu, o problema é seu. E acontece da pessoa não receber ou a informação que você tem é que paga? Eu acho assim, a credibilidade. Isso é igual. Vou citar aqui, não sei nem se pode falar no jogo de bicho. Jogo de bicho pode falar? Seria a mesma coisa. Tem credibilidade o jogo de bicho? Tem. Mas não está dentro da lei. Por quê? Porque paga. Tá. Você entendeu, Pedro? A credibilidade foi conquistada. Ela não foi determinada pelo governo. Mesma coisa isso. Você acredita num bet qualquer aí que você acha que é poderoso e tal, você vai lá e faz a sua aposta. É uma responsabilidade de quem está apostando com aquele que está. Mas não existe uma oficial. Defesa jurídica, no caso. Não tem defesa jurídica. Aliás, Zé, existe o debate no Congresso justamente da regulamentação, né, das apostas esportivas eletrônicas. Você acha que faltou também inserir essa questão das lotéricas, fazer parte de todo esse contexto do debate? Com certeza. O que está acontecendo hoje? Por exemplo, eu citei para o Pedro a semana passada, a gente conversava ali no nosso amigo lá na padaria, né? Na pastelaria. Lá, a pastelaria E eu comentava justamente na esquina da Chiquinha isso, com Souza Alves. Quer dizer, as grandes ideias sobre loterias surgiu de onde? Surgiu do lotérico. Do lotérico. O lotérico fazia tudo, inclusive o jogo de bicho. Sim. Tiraram o jogo de bicho da loteria. Tiraram isso aqui da loteria. Tiraram aquilo. O lotérico continua fazendo ainda as suas, vamos dizer, inserções para melhoria da qualidade lotérica. Se você vê o final 0 e final 5, foi uma ideia lotérica. Não tinha. E a Caixa ficou muito tempo nisso sem dar o ok, achando que isso poderia prejudicar. Hoje salva a loteria. Porque você tem acumulação de prêmio, quando sai um prêmio grande, já tem uma parte acumulada grande que volta para ser atração do jogo. Então são coisas que o lotérico não poderia ficar fora. E a Caixa, infelizmente, ela tem aquela mania de achar que a loteria é minha. Não, nós entendemos que a loteria é do governo, e está certa ela. Nós somos permissionários em caráter precário. Isso é a única categoria do Brasil que é permissionário em caráter precário. Sim. Ou seja, a Caixa tira e põe a hora que ela quiser, basta você sair um pouquinho fora da regra. Então, nós temos uma dificuldade enorme para conquistar as coisas junto à Caixa. Por que você acha que o governo não oficializa, não legaliza o jogo do bicho? Ô Pedro, o jogo do bicho hoje,
Eu não sei por que o governo não autoriza, né, de uma maneira geral. Nós fizemos uma proposta há mais de 15 anos atrás para a Caixa de criar um jogo alternativo baseado no jogo de bicho. O que seria isso? Nós faríamos um bicho oficial, vamos chamar assim, um zoo, lotérica do zoo, e essa lotérica, ela concorreria com o jogo de bicho. Por ela ser oficial, por ela ter a característica de legalidade, fatalmente o jogo de bicho sofreria bastante. Mas não houve acolhimento por parte da Caixa. Eles criaram, nós demos uma ideia, eles criaram o jogo que nós chamamos hoje, esse jogo grande aqui, ó, que é o Mais Milionário. Que eles alegam que é concorrer do jogo de bicho. Não não tem nada a ver. Na sua opinião, o não para a legalização ou para aceitar essa sugestão dos lotéricos é em defesa do bicheiro ou em defesa do apostador? Eu acho o seguinte, falar nisso aqui no Brasil hoje é meio complicado, né? Mas eu acho assim, eu ficaria na tese de que o governo tem dificuldades de fazer comparações com o jogo, até porque fala assim, olha, eu tenho um jogo aqui legal, que é mais ou menos o que vai concorrer com o outro, mas eu não posso, de uma maneira tácita, acabar com o jogo de bicho. Por quê? Porque ela hoje emprega muita gente. Você tem hoje nessa área de quem faz a divulgação do jogo de bicho, como nós tínhamos no passado na parte de loterias, que eram aquelas pessoas que tinham dificuldades de locomoção, pessoas que tinham dificuldades para emprego e uma série de coisas. Tinha o tio que visitava as indústrias, inclusive, para vender o jogo. Hoje, o nicho do jogo de bicho é esse. Eu mesmo conheço algumas pessoas que visitam bares, restaurantes, e você vê que ele tem uma dificuldade qualquer, uma deficiência qualquer, então ele acaba arrumando emprego para isso. Ele fica num cantinho ali, vendendo bilhete e tudo mais. Exatamente. Eu lembro que... Então eu não sei, eu não entraria nessa polêmica, eu acho que devia se criar um jogo, sim. É um jogo para concorrer com o jogo de bicho. O brasileiro tem a cultura da aposta. O brasileiro gosta, né? Gosta de jogo. É. Aqui no Brasil, acho que é o único país que você vai numa praça e os caras estão jogando ali, ou baralho, ou jogando dama, ou jogando isso. Ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar, né? Ele gosta de apostar, de arriscar. Então, é uma característica do nosso povo. Eu não tenho Às ideia vezes nem confere, né, o bilhete que foi jogado. Muitos são jogados fora. Não é verdade? Muitos são jogados fora. Mozada, né? E esse dinheiro fica pro lotérico? Não. O lotérico eu gostaria muito que ficasse. A gente, inclusive, pediu à Caixa, num tempo atrás, que ela fizesse pro lotérico uma parcela pequena daquele que ganha o prêmio. Sei. O cara ganhou 60 milhões de reais. Quanto que o lotérico ganha nisso? 1%, 0,5%, sei lá. Não aceitam. Porque tem muitos o lotérico que vão lá... é um prestador de serviço para jogos oficiais. Porque vai muitos ali, às vezes, dá uma caixinha para a garota que fez a aposta e tudo mais. Mas isso daí vai do apostador, né? Vai naquela boa vontade queria ali dele. que houvesse uma porcentagem ali do prêmio para o lotérico. Né? Que fosse uma coisa 0,0001%, mas se fosse alguma coisa. O que hoje é assim, Pedro. A Caixa criou o bolão, esse bolão que vocês jogam, que é o bolão... Inclusive, depois eu vou deixar para vocês aqui umas cotas, para vocês apostarem junto comigo, porque eu tirei uma para mim. Olha só que legal, muito gentil. Tá aqui já. Depois você muito obrigado. Uma para cada um. Tá? Muito legal. Obrigado, viu? Muito gentil. Então, o que acontece? O bolão foi criado para uma certa sustentabilidade da rede, porque a rede vinha caindo muito na sua arrecadação. Vinha caindo muito. O lotérico vive de comissão. Ou ganha comissão ou ganha tarifação. Tarifação é fixa. Não tem percentual. Eu vendi 1.000, eu ganho 70 centavos. Se eu vendi 50, eu ganho 70 centavos. Então, o que acontecia? Estava com dificuldade. Eles criaram o bolão. Nesse bolão tem uma comissão que é dada ao lotérico, que o lotérico, por boa intenção, até para que, vamos dizer assim, incentive o funcionário, ele divide com o funcionário algumas vezes. Não é obrigatório dividir, mas você dá uma comissão também ao funcionário para ele poder vender, para ele ganhar um pouquinho mais, para ele ter uma atração a mais para poder fazer o serviço. Então, o bolão foi criado pelo lotérico,
Nós mandamos o projeto para a Caixa não acreditava, e aí nós conseguimos, através de um professor, que foi para nós um mestre mesmo, da Fundação Getúlio Vargas, ele fez todo o trabalho de projeto e levamos para Brasília para apresentar, e lá nós conseguimos a aprovação. Aí a Caixa veio falar que o bolão é dela. O bolão agora é dela, bolão Caixa. Mas tá certo. Né? Então a gente vive muito um pouquinho... Mas partiu dos lotéricos. É. Né? Zé, prazerzaço receber você aqui nos estúdios. Isso é papo para 2, 3 horas, né? Porque realmente eu é muito agradeço. interessante. Porque o pessoal que vai lá, faz o seu jogo, não sabe o universo disso, Não, né? não. Que é realmente são muitos detalhes. Foi gratificante ouvi-lo aqui no jornal. Eu queria mais uma vez, Pedro, agradecer. Você sempre teve um carinho especial pelos lotéricos, eu sei disso. Eu já fui patrocinador aqui com vocês e outras épocas, em outras rádios também. Ou seja, eram outros tempos. Mas é muito importante para nós que vocês divulguem, vocês falem, que vocês mostrem. Você tem feito isso, eu tenho visto aí pelos resultados. Isso é super importante para nós. Então, meus agradecimentos a todos vocês, a rádio principalmente, viu, Pedro? Para que vocês tenham sucesso, continuem com esse sucesso que vocês são. Muito obrigado. Né? E a gente está lá à disposição de vocês. Muito obrigado. Tá bom? O nosso pensamento realmente é de valorização aí aos lotéricos, que trabalham realmente de uma forma incansável, e principalmente, né, o grande público, que é o apostador, aquele que vai lá fazer a sua fezinha, pegando parte do seu ganho para tentar arrumar a vida dele, da família, né? É algo que a gente sente no dia a dia. Eu não estou defendendo o jogo, não, porque muita gente tem muito, está defendendo o jogo. Falei, não tem uma defesa ou não defesa, é o sentido realmente de dar informação, e tem muita gente que ouve para saber, são jogos oficiais, né? Então a gente faz aqui como se fosse o serviço, né? Ô Pedro, tem uma coisa aqui só que eu queria deixar, nesse tema que você falou. O problema não é o jogo, é o que ele beneficia a sociedade. Exatamente. Nós temos 4 ou 5 programas dentro da loteria que leva dinheiro, leva recursos para determinadas áreas, educação, para presídios, para construção de casas populares. Então nós temos muita coisa dentro da loteria que, ao jogar 3, 4, 5 reais lá, você está ajudando. Uma parte vai ali para a construção. Entendeu? Então. Obrigado, Zé. Meu amigo, grande abraço. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.